Tá bom, então, vamos começar falando de Enauta. Enauta, vocês que me deram sugestão de fazer da Enauta, faz um tempo que me deram sugestão, mas aí ela nunca ganhava lá na enquete. Então hoje a gente vai falar dela. Informações gerais dela, o código é ENAT3, setor petróleo, gás e biocombustíveis, segmento de listagem novo mercado, então só tem ações ordinárias da Enauta sendo negociadas na bolsa e essas ações têm 100% de tag along. Isso já é um sinal de boa governança da empresa, não quer dizer que a empresa não vá ter problemas de governança, mas estar no novo mercado já é um bom sinal. Informações gerais. O payout dela está distribuindo todo o seu lucro aos acionistas. O dividend yield dela foi muito alto ano passado, foi uns 8%, eu acho. Foi muito alto, mas porque o preço do petróleo também estava lá em cima, né? Tava R$60 o barril, mais ou menos. Agora, como o preço deu uma diminuída, esse dividend yield pode ser um pouco afetado também. Eu vou explicar isso mais pra frente. Ela tem bastante caixa, tem 1,9 milhões de caixa, então é uma situação de caixa bem favorável. Ainda mais para o setor de petróleo, que as empresas tendem a ser mais endividadas. Ela tem um caixa favorável. A dívida líquida sobre EBITDA dela também não é muito alta, é 0,8. É uma dívida bem controlada. O beta é de 1,1, então ela não é uma empresa muito arriscada, não oscila tanto no mercado. E a liquidez dela é alta. Aqui eu já coloquei do impactos do Covid. Aqui eu coloquei o Comitê de Gerenciamento de Crise acionado. Então, com a implementação de medidas para trabalho remoto, suspensão de viagens e protocolo de higienização. Então, ela parou a produção em março, se eu não me engano, ela parou. Não produziu mais por medidas de precaução, né? E nessa época ela conseguiu negociar com fornecedores, o que ocorreu uma diminuição de 10% dos custos dela. E como com o coronavírus teve um impacto no transporte, tipo, as pessoas não estão andando muito de carro e consumindo petróleo igual elas estavam acostumadas. Então, teve impacto em relação a isso. E a queda do preço do petróleo também. O barril estava cotado a $23 no final de março e antes ele era cotado a 60 aqui. Tá vendo? Antes aqui, ó, dia 2 de janeiro, o preço do barril do petróleo estava $66 por barril. Aí, no final de abril, foi $23 o barril e agora tá $30 o barril. Então, isso é uma coisa que a empresa não tem controle. Por isso que o setor de petróleo é um pouco mais arriscado em relação ao preço do barril, que não tem nada que a empresa possa fazer, porque é tudo negócio da OPEP, da Rússia, Estados Unidos. É uma coisa muito macroeconômica que, se a gente for investir em empresas de petróleo, tem que levar em conta isso. É uma coisa a se levar em conta. Aqui eu coloquei o business dela, que é a exploração de petróleo e gás, e os principais campos exploratórios dela tá em Atlanta e Manatee. Atlanta é um campo novo de exploração. Se eu não me engano, ele ficou pronto no final do ano passado. Tanto é que os resultados do ano passado vieram muito bons e com alto crescimento de margens, porque esse campus foi inaugurado, o de Atlanta. O de Manatee já é um campo mais antigo, então ele não é tão lucrativo igual o de Atlanta é agora para Enauta, né? Aqui eu coloquei o portfólio de ativos dela. Aí a gente consegue ver Atlanta tá em Santos, esse porto de Atlanta, que é um dos mais importantes para ela. O campo de Manatee tá em Camumu, é Salvador. Então, dá para ver que ela tem bastante campos exploratórios, mas os que mais dá renda para ela é o de Atlanta e Manatee. Aqui é a cotação do barril de petróleo. Aqui, ó, vou falar a produção de Atlanta.
Tá vendo? A produção total no campo no primeiro trimestre de 2020, por barril, cada 1.000 barris, no primeiro trimestre de 2019 ela produziu 1.102.000 barris de petróleo. Aí no primeiro trimestre de 2020 ela produziu 2 milhões, o que teve um grande aumento de 88%. Mas em relação ao quarto trimestre de 2019, ele teve uma queda de 20%. Então, em relação ao primeiro trimestre de 2019, teve aumento na produção da quantidade de barris de petróleo. Mas para o quarto trimestre de 2019, para o primeiro agora de 2020, teve uma queda. E eu coloquei aí, teve uma parada na produção entre os dias 1 e 21 de março. E aí teve a queda lá de barris por dia e a média agora dela está em 29 barris por dia normalmente, que ela produz. E aí aqui, ó, esse Brent média é o preço do barril de petróleo que ela tá conseguindo vender. Aí ela conseguiu por $48. Primeiro trimestre de 2019 ela estava conseguindo por $65. Então agora ela tá por $48, o que dá uma queda de margens da companhia, porque o preço do petróleo diminuiu, então as margens dela caem com o preço do petróleo caindo também. Agora aqui, esse lifting cost. Eu aprendi agora com vocês também. Aprendi agora esse lifting cost, gente. Não sabia o que era. Aprendi quando fui analisar a empresa. O lifting cost é tipo o custo de produtos vendidos. Não tem um CPV de empresas normais? Lifting cost é como se fosse o custo de produtos vendidos. O custo do barril de petróleo, entendeu? Aí aqui, o custo dela tava tipo em 16,6 o custo por barril dela no quarto trimestre de 2019. Aí no primeiro trimestre de 2020 o custo aumentou para 21,8. Como o preço do petróleo agora ou do barril de petróleo tá $30, então vocês percebem que a margem dela cai, porque ela tá tendo um custo de extração de petróleo de $21 e ela vai ter que vender a 30. E antes ela tinha um custo de 16,6 e vendia 30. Então isso dá uma queda de margem. Ela estava num momento muito bom no final do ano passado, tanto é que o dividend yield dela aumentou muito, ou seja, ela teve muito lucro para distribuir aos acionistas. Então, eu acho que com essa queda de margens, ela passa a distribuir um pouco menos esse ano. Não vai distribuir o tanto que ela distribuiu ano passado, esse ano também, justamente porque ano passado o preço do barril estava $60 e agora está 30. E a comercialização dela, ela vende tudo para a Shell, que é a empresa, né, a Shell lá do logo da batata. Aí aqui, produção no campo de Manaus. O campo de Manaus é um campus mais antigo. O de Atlanta é novo, o de Manaus é um pouco mais antigo. E aqui houve a diminuição da demanda de gás natural, que o campo de Manaus é mais gás natural, não é petróleo, é mais gás natural. Então aqui a gente consegue ver que o primeiro trimestre de 2019 estava produzindo 295... Calma. Então, no primeiro trimestre de 2019 estava produzindo 295 e o primeiro trimestre de 2020 produziu 181. Então, teve uma queda de 38%. E em relação ao quarto trimestre de 2019, estava produzindo 418. E para o primeiro trimestre de 2020, agora houve uma diminuição de mais de 50%. E tem outro campus, que é a bacia de Sergipe-Alagoas, que ainda não começou a perfurar esse campus. A perfuração inicial está prevista para ocorrer em meados de 2021.
Então, esse é um campus que ela não está trazendo retorno para ela ainda, ela vai começar a perfurar esse campus. E a Petrobras também tem participação nesse campus. Então, ela está diversificando, né, os campos exploratórios, o que é muito bom. Mas esse é ainda mais para frente. Não é agora. Aqui eu coloquei um pouco dos custos operacionais dela. Aqui a gente consegue ver que no primeiro trimestre de 2019, o custo operacional dela estava 35,4 milhões. Aí o primeiro trimestre de 2020 está em 31 milhões. Então teve queda dos custos operacionais, o que é bom. Isso no campo de Manat. E em relação ao quarto trimestre de 2019, o custo estava em 41,2. E aí, em relação a ele, teve uma queda de 24,8%. É uma queda boa, quer dizer que a empresa está se tornando mais eficiente. Isso é um ponto positivo. No custo de Atlanta, campo de Atlanta, primeiro trimestre de 2019, o custo era de 112 milhões. Primeiro trimestre de 2020, 168 milhões. Então, no campo de Atlanta, teve um aumento do custo operacional. Aí tem embaixo o custo operacional total, que aumentou em geral, o custo aumentou 42% em relação ao primeiro trimestre de 2019 e em relação ao último semestre de 2019 teve uma queda de 7,2%. Aqui eu coloquei um pouco da rentabilidade dela. Esse EBITDA X é um indicador do petróleo, para empresas do setor petrolífero. E o EBITDA X é o EBITDA mais as despesas de exploração. E teve um aumento de 53,8% em função da maior produção de Atlanta, que como eu falei para vocês ontem, tô doida. Como eu falei para vocês um pouco antes, Atlanta é um campus novo, então ele está dando altos retornos para a Enalta, em razão de ela começa a ganhar ganho de escala também, né? Porque agora ela tem o de Manat e de Atlanta, ela vai ganhando ganho de escala também, vai diminuindo o custo vai diminuindo o lifting cost. Então aí o EBITDA, em relação ao primeiro trimestre de 2019, teve um aumento de 53%. Em relação ao quarto trimestre de 2019, teve uma diminuição de 25%. E a margem EBITDA teve aumento de 6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019. E em relação ao último trimestre de 2019, teve um aumento de 2,9 pontos percentuais. Então, esse aumento de 53,7% do EBITDA é muito alto. Empresas de varejo, a gente não vê isso nunca. Aumentou muito, 50%, gente. É muita coisa do lucro operacional dela. Então, ela é uma empresa que é bem eficiente. E o ganho de escala que ela está tendo, diminuindo o lifting cost, é um ponto muito bom. Porque quanto mais barato ela consegue fazer o preço do petróleo que ela vende, mais margens ela ganha, né? Aí o lucro dela, gente, ó. O lucro aumentou do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, 50%. E em relação ao quarto trimestre de 2019, diminuiu 24,8%. Aqui a gente consegue ver no primeiro trimestre de 2019, ainda não tinha o campo de Atlanta, o campo exploratório de Atlanta. E no quarto trimestre de 2019, já tinha o campo de Atlanta. Então esse novo campo aumentou muito o lucro líquido dela, em 50% em relação ao primeiro trimestre de 2019. É muita coisa. 50% de uma vez, assim, é bastante coisa. Aqui o endividamento dela. Tá vendo que a dívida líquida sobre o EBITDA X aí
está entre 2,2 agora no primeiro trimestre de 2020. Antes estava 3,4, então teve até uma diminuição do endividamento da empresa. Ela está em uma situação de dívida muito favorável, porque no setor de petróleo as empresas costumam ser muito endividadas, costumam não ter muito caixa. E a Enalta está em uma situação bem confortável de endividamento. Agora vamos falar um pouco das forças de Porter. Grau de rivalidade entre os concorrentes eu coloquei mais ou menos, porque a gente tem a Petrobras, que é uma gigante de petróleo, então tem uma rivalidade, mas não é uma rivalidade tão alta igual no varejo, por exemplo, então eu coloquei mais ou menos. Ameaça de novos concorrentes. Eu acho que não tem, então é uma força que a empresa tem, porque esse segmento de extração é um setor que depende, que tem muito, é um setor de capital extensivo. Eu preciso de muito dinheiro para abrir uma empresa de extração de petróleo. Não é uma coisa muito barata de abrir, é uma coisa cara. Então, não tem muita ameaça de novos concorrentes. Poder de negociação com os clientes eu coloquei 0, porque praticamente ela não controla o preço que ela vai vender o barril. Então, é totalmente 0. Isso não tem nada disso. Nenhum poder de negociação. Poder de negociação com os fornecedores eu coloquei mais ou menos, porque como no começo daqui eu falei, ela conseguiu diminuir os custos em 10%. Então, ela tem um pouquinho de poder de negociação com os fornecedores. E a ameaça de produtos substitutos, eu coloquei mais ou menos, porque essa ameaça de produtos substitutos eu acho que é uma coisa mais no longo prazo, né? Porque agora a gente consegue ver a tendência de terem mais carros elétricos, então isso é uma coisa que substitui o petróleo, né? Mas a maior parte daqui do Brasil ainda é petróleo, e isso aqui no Brasil é uma coisa que acho que vai demorar um pouco mais para chegar do que nos Estados Unidos, né? Que já está vendendo muitos carros elétricos. Agora a matriz SWOT. Forças, eu coloquei endividamento baixo, tá? E tá adquirindo ganho de escala, porque ela tá diminuindo o lifting cost, o que é uma coisa muito boa para empresas do ramo petrolífero. Oportunidades. Eu coloquei crescimento no mercado externo, que ela ainda não tem operações no mercado externo, talvez ela pode, sei lá, expandir para o externo também. E ela tem um caixa de 1,9 milhões, então ela pode investir em crescimento com esse caixa ou em eficiência. Oportunidades. Ameaças. Ameaças, eu coloquei o preço do petróleo e que ele é uma commodity. Então, ela não vende um produto de alta diferenciação, então ela tem os riscos de ser uma commodity, tem os riscos dela não controlar o preço do produto dela, né? Agora um resumo. Nossa. É uma empresa com boas margens. A gente conseguiu ver que ela aumentou 50% do lucro líquido dela em relação ao começo do ano passado. E um setor não é muito bom, é um setor ruim. A estrutura de capital dela é boa para uma empresa do setor petrolífero. Então, se eu fosse investir em alguma empresa de petróleo, eu acho que seria a Enalta. Eu não investiria em Petrobras por causa do governo. E eu achei a estrutura de capital da Enalta muito boa, uma empresa muito eficiente. Mas é aquilo, ela não controla o preço do seu produto. E quem investe nesse setor tem que estar preparado para quando isso acontecer. Quando o preço do produto estiver a $30, $22 e antes estava a 60. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se quiser investir em empresas de petróleo, tem que pensar nisso.